Atenção, João Morando, estamos começando aqui mais uma videoaula no nosso canal, mais uma vez aí falando de geografia, qualquer coisa relacionada à geografia que com certeza você não está assistindo. Acertou, miserável. Começando então, antes disso, como sempre, eu falo toda vez, no início de cada aula, se inscreva no canal, deixe seu like lá, deixe seu comentário lá, toque no sininho lá e fica à vontade. O uso dos recursos minerais, a gente falou na aula passada, lembra? Não. Que foi Quem? Como? Onde? Como? Por quê? Sobre recursos naturais, renováveis e não renováveis, como isso impacta na produção e nas formas de produzir o espaço geográfico. Agora a gente vai falar especificamente dos recursos minerais. Então, o que são recursos minerais? Primeiro, minerais são substâncias que constituem as rochas. Você já viu sobre rochas e tipo de rocha na nossa aula de geologia, lembra? Não! Vou deixar o link nos cards aqui para você assistir lá. Geralmente são sólidos e inorgânicos, sem vida, e formados a partir de processos naturais. Tá lá naquela videoaula lá. Existem inúmeros minerais na superfície terrestre fundamentais para atividades do nosso dia a dia e as atividades econômicas que nós, enquanto sociedade, desenvolvemos. Então estão presentes em várias atividades realizadas pelos seres humanos, desde as mais simples, como durante a refeição e a higiene pessoal ali, até as mais complexas, como construção de moradias, estradas, pontes, túneis e outras estruturas. É matéria-prima também para a fabricação de brinquedos, computadores, utensílios domésticos, aviões, máquinas agrícolas, ou seja, tudo que a gente usa na nossa sociedade a gente retira ali da natureza, que é ali dos recursos minerais ali que nós utilizamos. Agora que a gente tem um exemplo aqui, na construção de uma residência, a gente tem vários exemplos aqui, por exemplo, o minério de ferro está presente nas colunas que sustentam a casa, as janelas e as portas. Quando você faz ali o vergalhão, as estruturas metálicas ali, você está utilizando ferro, entre outros ali. A gente tem cal, cimento, areia e brita, que são utilizados em diversas partes da casa ali, como paredes, pisos, revestimentos, né? O que é retirado ali também da natureza. A argila é usada nas telhas que formam o telhado ou nas paredes de tijolo. Uma olaria que fabrica tijolo é a partir da argila ali ou outras técnicas que a gente tem, né? A gente tem também a questão do bloco, né? Quando você constrói uma casa, que é utilizado ali areia, brita e calcário, por exemplo, né? Continuando, na fiação elétrica estão presentes materiais como o cobre e o petróleo, também retirados da natureza. Já ali caule, calcário, feldspato e talco são recursos minerais presentes nas louças sanitárias. O vaso lá que você senta para dar aquela cagada também tirado da natureza. E a tinta usada na casa, né, na pintura, tem calcário, talco, caule e titânio, entre outros materiais que podem ter aí na composição da tinta. Entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Então a construção civil é aquela atividade que mais utiliza os recursos minerais extraídos na natureza. Então se a gente pensar nas cidades, que a gente viu na aula passada a diferença em cidade e campo, lembra? Que dia foi isso? Pensar ali nas construções dos prédios, das pontes, né, das avenidas, do asfalto, das casas, dos comércios, dos galpões industriais, etc. A gente vê aí a importância desses recursos minerais nas nossas atividades econômicas no nosso dia a dia. As rochas são formadas a partir de processos variados, compostos de minerais com características bastante diferentes que classificamos em metálicos e não metálicos. A classificação de rochas está naquela aula que Faz tempo. O que são minerais metálicos? Encontrados em rochas magmáticas e metamórficas, são utilizados na produção de metais e utilizados por uma grande variedade de setores, como por exemplo eletrônico, automóveis, aeroespacial, vai construir um foguete, vai construir um carro, vai construir um míssil, tudo isso vai utilizar ali minerais metálicos. Já os minerais não metálicos são encontrados em rochas sedimentares e não apresentam materiais em sua composição, utilizados como matérias em vários setores econômicos. Então, toda aquela parte que a gente estava analisando ali da construção civil, entre outros, utiliza minerais não metálicos. Então, por exemplo, aqui você tem a hematita, que é um tipo de rocha de onde se extrai para fazer o ferro. Você tem a casiterita, de onde você fabrica o estanho. Você tem a bauxita, de onde você tira o alumínio. E você tem a calcopirita, de onde você tira o cobre. Então, aqui a gente está vendo diferentes metais aí, minerais metálicos retirados desses diferentes tipos de rochas. Mas a exploração mineral, tanto de minerais metálicos quanto de minerais não metálicos para nossas atividades econômicas no dia a dia, causam diferentes impactos, né? A gente vai analisar os impactos sociais e econômicos e vamos analisar os impactos ambientais. Então o extrativismo mineral é uma atividade muito importante para a economia de locais onde é explorado. Em muitos casos, para a economia de países inteiros que vivem basicamente da exploração desses minérios, gerando, por exemplo, renda e emprego nos setores, nas diferentes etapas de exploração que a integram.
O fim da atividade pode acarretar inúmeros problemas econômicos e sociais para essas regiões que dependem da exploração desses minérios. A falta de um manejo adequado ali pode levar rapidamente ao esgotamento das jazidas, gerando desemprego e diminuição da arrecadação de impostos, né, pelos países, estados e municípios, né, e também com o desemprego diminui as vendas no comércio ali nos locais, levando a uma crise econômica nas regiões ali que dependem dessa atividade econômica de exploração mineral, com o esgotamento das jazidas nessas regiões. Tem também as alterações no ambiente, porque ameaça o modo de vida de comunidades tradicionais que moram perto, né, desses locais de exploração em diversas partes do mundo, que se venham forçadas a deixar o seu lugar, ou porque são expulsas pelos grupos econômicos que exploram esses minerais, ou porque tem que conviver com os problemas ambientais como águas contaminadas e matas devastadas ali, que faz parte do seu modo de vida. Então aqui a gente tem, por exemplo, minério de ferro que é extraído das jazidas. Aí lá nas indústrias siderúrgicas o minério de ferro é transformado em aço. As indústrias utilizam aço como matéria-prima para fabricar inúmeros produtos. Os produtos são transportados e comercializados em diferentes locais. Depois são utilizados em hospitais, restaurantes, residências, escolas, etc, 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 etc. Você já sabe, né? Não precisa explicar não. Então aqui tem a cadeia de produção. Então se essa cadeia de produção aqui, né, termina como, por exemplo, o esgotamento do minério de ferro naquela região, vai impactar a cadeia e todos aqueles que trabalham, que têm a sua renda, né, nessa cadeia de produção ali dos minerais, né, quando tem esgotamento das jazidas. Outro tipo de exploração são os impactos ambientais. Então, a gente falou dos impactos sociais e econômicos. Agora vamos falar dos impactos, né, ambientais dessa exploração. Temos a contaminação do ambiente por grandes mineradoras, acontece de diferentes maneiras. A extração, processamento e o transporte de mineral causam poluição sonora. Você acha que não? Sim, porque várias dessas extrações é feita a partir de explosões, né, de quebra das rochas ali e tal, que isso impacta do ponto de vista sonoro, barulho das máquinas e tal, impacta aqueles que moram perto. Temos a poluição do ar, lançamento de poeira da extração ali, às vezes utilização de algum elemento químico, né, para a separação dos minerais das rochas ali, tudo isso vai para a atmosfera gerando ali poluição do ar. Poluição das águas, enquanto esses elementos químicos utilizados ali, essa poeira, entre outras coisas, é carreado, né, para o subsolo que vai contaminar os lençóis freáticos, vai contaminar os rios, etc. E poluição do solo, né? A partir do momento que tem a poluição do solo, até mesmo em regiões distantes da mineração, o solo fica inadequado, por exemplo, para a utilização para o desenvolvimento da agricultura. Então esses problemas de contaminação podem acontecer tanto no processo de exploração em grande escala, quanto no processo de exploração na pequena escala. No Brasil e em vários outros países, toda a área de exploração mineral deve, por lei, ser recuperada para... No Brasil e em vários países, toda a área de exploração mineral deve, por lei, ser recuperada pela empresa que explorou. Tanto pela exploração como, por exemplo, um acidente. Por exemplo, a gente tem a exploração mineral em regiões que tem materiais que são descartáveis ali da rocha tal, que está contaminada, que é feita aquelas barragens. Como aquela barragem que estourou lá em Mariana, lá em Brumadinho, lá, que devastou tudo até chegar lá no Rio Doce e foi tudo embora. Então você tem esses problemas ambientais graves relacionados à exploração mineral, como a gente pode perceber agora. Então, por exemplo, exemplo aí, nas minas a céu aberto, exploração em grande escala, primeiro acontece a retirada da vegetação e do solo para atingir o minério. O minério está no subsolo, vai cavando lá e vamos embora. Para causar erosão, não sabe o que é erosão? A gente estudou lá na parte de geologia. Desmoronamentos e assoreamento de córregos e rios. A fauna local é afetada, pois perde seu habitat, os animais não têm mais onde morar ali, o que causa morte e fuga de muitas espécies. Aqui está um exemplo de mina de brita, em Promissão, em São Paulo. Tá vendo o tamanho aqui, como é que ficou? A gente tem a exploração em pequena escala, principalmente o garimpo do ouro. A gente tem aqui na garimpagem de Ouros Rios, que é a chamada exploração em pequena escala, né? Por exemplo, é comum a contaminação das águas e dos próprios garimpeiros que fazem essa extração, né, por mercúrio. O mercúrio é usado ali para poder separar o ouro das rochas, né? E aí com isso, o mercúrio, como é uma substância altamente tóxica,
causa graves problemas de saúde a quem a ingere, né? Tanto ali o minerador, se contaminar a água, você vai tomar aquela água, você vai pescar um peixe daquela água e vai ser também contaminado pelo mercúrio. Depois de a gente analisar essa lindeza, que é esses impactos da exploração mineral do ponto de vista ambiental e socioeconômica, nós encerramos a nossa aula de hoje. Portanto, se inscreva no canal, deixe seu like lá, deixe seu comentário, toca lá no sininho, já sabe, né? Beleza? Então ficamos assim e até a nossa próxima aula.